Já apresento o Dr. Cláudio Etschenken, membro, conselho diretor da ADMAP, para mediar essa primeira palestra. Dr. Cláudio, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado. Por favor. Bom dia, por favor. Bom dia a todos e agradeço aí o convite do professor, a Unisul, a Universidade Federal de Santa Catarina, a Universidade de Valência, ao Cidesport, novamente participando, e hoje mais honrado ainda do que de mediar aí a palestra do amigo Dr. Mário Povia. Acho que dispensa apresentações aí, Dr. Mário Povia é ex-diretor-geral da ANTAC. Hoje, eu creio que ele é um dos maiores especialistas em regulação portuária aí. E vamos abrir aí a exposição do Dr. Mário, denominada aí Evolução e Tendência dos Portos Brasileiros. O nosso painel terá duração de 40 minutos total, então, Dr. Mário, fique à vontade aí, o quanto puder falar, e deixar aí alguns minutos no finalzinho aí para as perguntas dos que estão aí presentes aí online, ok? Por favor, Dr. Mário. Perfeitamente, Dr. Cláudio, faremos assim, vamos tentar dosar bem o tempo para aproveitar ao máximo esse nosso bate-papo, esse nosso encontro. Eu queria primeiro agradecer muito o meu amigo, uma pessoa querida e um grande profissional, que é o professor Ademar, pelo convite à Unisul e ao Cidesport, que praticamente a gente participou de todas as edições do Cidesport. Infelizmente, Cláudio, dessa vez não pessoalmente, na bela e acolhedora Florianópolis, não é? Mas, oxalá a gente consiga, nos anos vindouros aí, estarmos aí nos reunidos pessoalmente, né? Para trocarmos essa energia, revermos tete a tete os amigos, né? O que é muito importante. É um prazer muito grande estar aqui, e mais ainda, esse prazer estando mediado por você, Cláudio, o profissional do mais alto gabarito, porque tenho o mais profundo respeito e ainda por cima meu amigo, né? Então, eu estou muito à vontade aqui, queria cumprimentar a todos. Eu tenho uma singela apresentação para fazer, não dá nem para chamar de apresentação, é basicamente um roteiro para a gente falar aqui de como a gente enxerga, né, em termos de evolução e as tendências do setor portuário nacional. Eu não sei se abro a apresentação por aqui. Tá fácil para mim, professor? Eu acho que consigo aqui dividir com vocês. Pode ser. Não sei se consigo... Pode ser, doutor Conseguem Mário. ver na tela já? Já conseguimos ver. Por favor, sua tela cheia. Está na tela já, Mário. Muito bom. Ótimo. Então, eu vou também me permitir não falar em números, porque já de posse da programação de hoje, eu sei que Fernando Serra irá proferir também uma apresentação, uma palestra, logo mais, e com certeza, Fernando, que é o homem da estatística, o homem dos números, da análise da ANTAC, trará todo o acervo em termos de estatística para os senhores. Não quero dar nenhum spoiler aqui, portanto, então vou me permitir aqui apenas traçar aqui um roteiro e uns tópicos acerca do setor portuário nacional. Para deixarmos todo mundo na mesma página, só vamos falar um pouco do regime de exploração portuária no Brasil. Nós temos dois regimes jurídicos, dois grandes regimes jurídicos distintos, né? Um regime que nós poderíamos chamar de público e outro de privado, né? O público através da exploração do que chamamos de portos organizados, são portos de titularidade da União. A União é dona desses portos, né? E os administra de forma indireta através das companhias docas federais ou por meio de convênios de delegação a estados e municípios. Há uma terceira possibilidade de administrar esses portos, que é por meio de concessão. Porém, hoje não temos nenhum porto concedido à iniciativa privada, mas teremos em breve, dada a agenda do governo nesse sentido, a gente vai falar um pouquinho disso logo mais adiante. E dentro do porto organizado, a exploração dos terminais portuários operacionais
se dá por meio de contratos de arrendamento, precedidos de licitação. Esse é o regime público e também há, evidentemente, uma operação que é mais natural no porto, em áreas públicas não arrendadas, onde operadores pré-qualificados operam de forma spot no cais público. Esse, em rápidas palavras, é o regime de exploração nos portos organizados. No regime privado, nós temos esse pessoal todo aí, que está no lado inferior da tela, na parte inferior da tela, que consta do artigo 8º da Lei 12.815, são terminais de uso privado, estações de transbordo de carga, terminais de turismo, instalações portuárias públicas de pequeno porte, além de algumas outras instalações como estaleiros e terminais dedicados à prestação de serviços offshore, normalmente ligado à indústria de óleo e gás. Essas instalações portuárias privadas, nessas instalações, os seus titulares constroem as suas instalações portuárias em área própria, né, mediante a celebração de uma autorização, portanto, em regime autorizativo, junto ao governo federal, de contratos de adesão. O poder concedente nessa hipótese, atualmente, é o Ministério da Infraestrutura, através da Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários. É de lá que saem os contratos de adesão, portanto, as autorizações para construção e exploração de instalações portuárias privadas. Em grande medida, é assim que funciona o regime de exploração portuária dentro da nossa legislação, dentro do arcabouço legal do Estado brasileiro. E como é que, em termos de perspectivas dentro do governo Bolsonaro, dentro do atual governo, como é que a gente está enxergando, né, o setor portuário ou como o setor de logística como um todo, né? Há efetivamente estabelecida uma nova relação entre poder público e iniciativa privada. E não pode ser diferente, Cláudio, dado um esgotamento que nós temos hoje por conta de restrições fiscais na questão de investimentos. Nós precisamos muito de azeitar os investimentos em infraestrutura e estamos com uma situação de restrição fiscal severa, portanto, grande parte, o grande volume desses investimentos se dará através de investimentos privados, seja através de concessões, de parcerias público-privadas, seja em regime autorizativo. É aí que nós vamos trabalhar. Tanto o orçamento do DENIT quanto do Ministério da Infraestrutura, eles são muito modestos para fazer frente às nossas necessidades. Daí, então, a necessidade de estabelecimento de uma nova relação entre poder público e iniciativa privada. Isso já está ocorrendo, né? A gente observa muito claramente como essa via de mão dupla vem se processando ao longo dos últimos anos, né? A questão da abertura comercial, essa é uma agenda que o Brasil tem como um pré-requisito para a entrada para a OCDE, que é uma agenda muito mais do Ministério da Economia, mas evidentemente que ela é transversal a outros órgãos do governo. O Brasil, como os senhores sabem, é um país muito fechado em termos de comércio exterior, e só recentemente, no governo Collor, foi quando nós começamos esse processo de abertura, que ainda está incipiente, ele ainda carece de uma melhoria, não é? E esse é um processo que também está em curso, mas agora me parece que de forma acelerada nós devemos efetivamente levar isso adiante, o que demandará logística, infraestrutura, vai demandar mais eficiência dos nossos portos, não é? Muito embora hoje já passe pelos nossos portos mais de 90%, 95% do nosso comércio internacional, mas é evidente que, na medida que isso aumente, vai demandar novas estruturas portuárias, né? A questão da desburocratização é outro ponto que é transversal a vários órgãos, a ministérios, a autarquias do governo federal, não só do governo federal. Nós temos observado isso também em âmbitos estaduais, municipais, e também não só no governo, não só no poder executivo, mas também nos outros poderes legislativo e judiciário. Isso se dá por meio de digitalização de processos, por meio de simplificação de processos, e o que se busca, ao fim e ao cabo, é a eficiência, não é? A burocracia é a grande inimiga da eficiência. Ela provoca entraves, ela provoca morosidade, e nós precisamos hoje estar com uma agenda positiva, uma agenda que gere
investimentos, emprego, renda e, sobretudo, provisão de infraestrutura para enfrentarmos aí cenários de PIB positivos, e eu estou muito otimista em relação a isso. Eu acho que o Brasil já apresenta, nesse trimestre, o crescimento do PIB pujante, e eu acho que a gente vai agora, quem tem um RG um pouco mais antigo, Cláudio, como nós, né, sabe do poder de recuperação que tem a economia brasileira. O Brasil tem uma economia interna muito forte e também é um grande exportador e também importador de produtos. Portanto, não raro, essas retomadas ocorrem de forma muito forte, muito intensa, e é bem possível que a gente já esteja dentro desse processo. A questão de diminuição sistemática de subsídios também está dentro da agenda da OCDE, também capitaneada pelo Ministério da Infraestrutura, da Economia, não sem considerarmos aí a condição de buscarmos eficiência, né? O que se busca é que o Brasil atue efetivamente naqueles setores onde ele é eficiente, onde ele é competitivo, e não demande subsídios do governo para que o setor pare em pé, não é? Por isso estamos vendo aí uma agenda de redução de fundos, de diminuição de contribuições em fundo, enfim, toda uma diminuição de subsídios, que também é uma agenda da OCDE. Bom, e diálogos setoriais, isso conversa muito, como eu disse, com essa nova relação público-privada que eu comentei anteriormente, mas esses diálogos setoriais, a gente vê isso muito materializado nas discussões, não só no Congresso Nacional, mas nas discussões de políticas públicas, né? Nós estamos com a BR do Mar hoje, por exemplo, um projeto de lei dentro do Congresso Nacional, mas veja que é um projeto que foi muito discutido com a sociedade, muito debatido com a sociedade. Hoje nós temos os PDZs sendo discutidos, os planejamentos muito discutidos, um nível de governança diferenciado, e a gente tem observado que essa relação tem mudado muito, o que é muito positivo, o que é muito democrático, não é? Em termos de uma para o setor, o que a gente tem observado e para onde apontam aí esses vetores, né? A concessão de portos estratégicos e também aí a privatização de portos não estratégicos. Nós temos hoje um calendário muito interessante de desestatização, digamos, lato sensu, da gestão portuária, não é? E o que ocorre hoje é que nós já temos qualificados no PPI a privatização da Companhia Docas do Espírito Santo e, para e passo, a concessão dos portos de Vitória e de Barra do Riacho a este sucessor, digamos assim, da Codesa. Isso já está bem adiantado. Salvo engano, já agora, nos próximos dias, no mês de dezembro, já será aberta o procedimento de consulta pública, portanto, já há um modelo a ser proposto à sociedade e ele entra agora em discussão. Junto com Codesa, nós temos os portos de Santos e São Sebastião e também Itajaí, já qualificados no Programa de Parceria de Investimentos, porém, ainda de forma mais incipiente. Santos e São Sebastião, os estudos acabaram de ser contratados, né, portanto, numa fase anterior ao caso da Codesa, e Itajaí, que vai seguir um modelo um pouco diferente, dado que não é um porto que está delegado ao município de Itajaí, portanto, ele segue um ritmo um pouco diferente. Talvez não haja diretamente uma participação do BNDES, ou se houver, ocorre de uma forma um pouco diferente. Mas são pontos que estão na agência. Mais recentemente, o ministro Tarcísio, que montou uma equipe fantástica, o ministro Tarcísio que vem se destacando no governo Bolsonaro, tem entregue importantes infraestruturas para o nosso país. Ele anunciou também o interesse, a intenção de desestatização da Codeba, Companhia das Docas do Estado da Bahia. Essa é uma informação recente. É muito provável que na próxima reunião do PPI nós tenhamos novidades nesse sentido, né? E o que mais nós temos aí na nossa agenda setorial? Vem aí também equilíbrio de contas das autoridades portuárias. Isso é um processo até relativamente natural,
quando se busca desestatizar, procurar fazer um saneamento nessas companhias. Esse processo também já está em curso, né? Já se iniciou com a Codesa, agora com o Santos Port Authority e mais adiante, como disse aos senhores, com a Codeba. O equilíbrio das contas, ele visa, primeiro, uma gestão administrativa mais eficiente, portanto, sinalizar para o mercado, né, que a gestão portuária está mais eficiente e ela é necessária, e isso tem ocorrido efetivamente na prática, mas também mostrar, sinalizar a eventuais interessados nesse processo de desestatização que, sob o ponto de vista operacional, os portos são rentáveis, né? Nós já vimos lá em 93, acertadamente, né, o Estado brasileiro passando para a iniciativa privada as operações portuárias, o que foi muito positivo e deu muito certo, e agora, nessa etapa, nós buscamos passar para a iniciativa privada também a gestão dos portos, não é? O que não significa necessariamente implicar que não haverá regulação, não haverá um planejamento estatal, mas, enfim, é uma medida que vem sendo tomada a exemplo do acerto que houve em 93 com a operação portuária. Políticas públicas incentivam o comércio exterior e a utilização do modal aquaviário. A política pública em si trata-se de facilitação do comércio exterior. Temos largas medidas, de portal único de comércio exterior, nós temos aí o Port Community System, né? Nós temos a Receita Federal já trabalhando em projetos de desembaraço em águas. Quer dizer, temos notícias muito boas nesse sentido de políticas para o favorecimento ao comércio exterior dentro daquela agenda maior de OCDE, mas não só isso, né? Dentro também de um programa de eficiência do Estado brasileiro. E a utilização do modal aquaviário, todos sabem, nós temos uma matriz de transporte que tende muito ao transporte rodoviário e nós precisamos equilibrar essa matriz, não é? Então, passa por esse processo, né? A multimodalidade, passa por esse processo a questão envolvendo o crescimento do setor ferroviário. Nós temos visto aí as prorrogações dos contratos de concessão das ferrovias, são investimentos bilionários que ocorrerão nos próximos anos, né? O que, sem dúvida nenhuma, labora a favor desse espraiamento, dessa melhor distribuição da matriz de transporte. Mas, para o lado aquaviário, nós temos também a BR do Mar, que eu já citei aqui, que é uma política pública, um projeto de lei de incentivo à navegação de cabotagem. Nós temos 8.500 quilômetros de costa e temos aí a menos de 200, 300 quilômetros da costa grande parte do PIB brasileiro. Então, não faz sentido nós virarmos as costas para esse transporte fantástico que é a cabotagem. Essa BR do mar que nós temos, ela não precisa ser asfaltada, o nível de intervenções em termos de investimento são mínimos, então há uma viabilidade muito grande. Nós temos aqui romper com amarras burocráticas e na medida do possível, viabilizar o aumento de frota, o aumento da oferta de serviços para a cabotagem, e é nesse sentido que a BR do Mar vem propondo. É possível e é provável que haja pequenos ajustes no projeto de lei do governo, mas é algo que a gente reputa como fundamental. Eu, quando estive à frente da ANTAC, nós trabalhamos muito fortemente essa agenda, e é um prazer ver isso sendo consolidado hoje, vendo realmente o governo com um olhar diferente para a navegação de cabotagem, mas não só no aquaviário, vive da navegação de cabotagem. Nós temos aí mais de 20 mil quilômetros de rios navegáveis, sobretudo na região norte, mas também temos na região da Lagoa dos Patos, e é fundamental que a gente também viabilize e trabalhe, né, na transformação dos nossos rios navegáveis em hidrovias. Isso significa colocar esses rios navegáveis 24 horas por dia e 365 dias por ano, ou seja, não depender de restrições à navegação noturna e também não depender do regime de cheias e de secas, né? Aqui nós temos um desafio um pouco maior, vai ser enfrentado, o Ministério já está enfrentando isso, já denominou BR dos rios, né? E também nós vemos com absoluto alegria e otimismo o governo se debruçar sobre essas importantes infraestruturas para escoamento, sobretudo de commodities agrícolas e minerais na região norte.
Bom, manutenção de linhas de crédito, é evidente que a reboque de todo o processo de desestatização é fundamental que se disponha de alguma linha de crédito, e aí BNDES, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, estão muito alinhados, né, dentro desse processo, dentro dessa política pública de desestatização. E, por fim, o ambiente de negócios. A gente fala em segurança jurídica, estabilidade regulatória, tudo isso constitui, né, pré-requisitos para um ambiente de negócios favorável. Então, o Brasil já vem trabalhando isso com reformas estruturantes, né? Como a reforma previdenciária, como a reforma administrativa, mas principalmente a reforma tributária. É fundamental que a gente tenha previsibilidade no país, é fundamental que a gente tenha um ambiente de negócios que seja receptivo ao investimento e não hostil, não é? E esse ambiente de negócio que dê boas-vindas ao investimento, que entenda que o investimento ele é extremamente necessário para a manutenção do crescimento do país, para o nosso comércio exterior, para o nosso comércio interno, é fundamental. E nós estamos trilhando esse caminho, não é? Talvez não com a velocidade desejada, mas, enfim, não é? E essa agenda já está muito presente dentro desse governo, não é? Bom, e os desafios aí para a nossa política portuária nacional. O que nós temos aí em termos de desafio? De novo, aparece a burocracia. Volto a dizer, é um assunto que está muito bem endereçado, né? Nós temos lançado mão aí de tecnologias da informação, nós temos lançado mão de uma série de medidas que eu já citei aqui, do Port Community System, do Porto Sem Papel, do Portal Único do Comércio Exterior, desembaraço sobre águas, enfim, há uma questão transversal, muitos órgãos trabalhando nisso, digitalização e simplificação de processos. Isso tudo vem elaborando muito a favor de eficiência, que é o que nós precisamos, ao fim e ao cabo, nos nossos serviços públicos, né? A questão de acessos, isso é primordial para os portos, são as artérias que sustentam, que alimentam os nossos portos. Então, nós já temos aí, dentro dos portos estratégicos, né, a contratação de VTMS, que nada mais é do que um controle de tráfego, mas vai muito além disso, né? Isso permite ao gestor, né, ter o domínio completo do que está acontecendo dentro dos seus portos, permite eficiência na gestão do canal de acesso, permite eficiência na gestão de ocupação de berços, na diminuição de demurrage na barra, em áreas de fundeio. Isso é fundamental, de novo, para a eficiência e para que as autoridades portuárias efetivamente exerçam esse munus de autoridade portuária, né? A questão de agendamentos também, de caminhões, nós já não vemos, doutor Cláudio, aquelas filas enormes, né, no escoamento das safras. O Brasil vem crescendo nos seus volumes de exportação de commodities, mas nós já não vemos nos horários nobres aí dos jornais, né, aquelas filas enormes de caminhões. Por quê? Porque medidas de gestão foram tomadas com o agendamento, com a programação, com o funcionamento desses terminais 24 horas, e a agência reguladora ANTAQ tem trabalhado muito fortemente na fiscalização dessas filas, desses portos, e o que tem dado muito certo na questão de acesso aos portos. A incorporação de TI, né, tecnologia da informação, eu já citei aqui Porto Sem Papel, carga inteligente, RFID, eu citaria ainda a questão de plataformas blockchain para facilitação e para rastreamento de cargas, enfim, há muita coisa nova em termos de TI chegando ao setor de infraestrutura, ao setor portuário, e sempre é um desafio incorporar essas tecnologias às estruturas existentes, mas isso tem acontecido com uma rapidez bastante grande, e basta acompanharmos as estatísticas em prancha média de tempo de desembaraço, que nós veremos que esse processo já está hoje muito mais rápido, muito mais eficiente, e evidentemente que pode melhorar, e nós já estamos nesse caminho, né? Maior foco no planejamento de áreas, expansão de áreas. É importante que essas autoridades portuárias enxerguem o porto que temos do porto que queremos, né? E passe a trabalhar expansão de áreas, não só colocando para dentro da poligonal, mas reservando essas áreas de interesse portuário e paraportuário, trazendo para si a dominialidade disso, e já dentro de um processo, dentro de um contexto de planejamento para crescimento futuro, né? E dentro desse mesmo sentido, essas zonas de apoio logístico, a gente chama de ZAL, são fundamentais. São áreas também paraportuárias, onde se fazem ali
serviços afins, né? Seja por conta da atividade de desembaraço aduaneiro, seja na gestão de contêineres vazios, seja no pequeno ajuste de cargas que estejam saindo para a exportação ou que estejam chegando da importação com veículos, enfim, são pequenos arranjos que são necessários para dar eficiência ao embarque. E é fundamental que esse tipo de serviço, que inclui inclusive depots, né, eles estejam fora da área primária do porto organizado, que é uma área muito nobre, é uma área que tende a promover esgotamentos, né, com crescimentos. Então, é fundamental que essas áreas elas estejam disponibilizadas e previstas, principalmente naqueles portos que nós chamamos de estratégicos para o país. E parcerias público-privadas, evidentemente, já foi dito aqui, é necessário que nós criemos um ambiente de conversa e de entendimentos entre a iniciativa privada e o poder público. A gente sabe que tivemos no passado recente muitas relações não republicanas nessa seara, mas nós não temos, Cláudio, um outro caminho se não trabalharmos com compliance e trabalharmos no estreitamento dessas relações cada vez mais fundamentais para a gente levar à frente os investimentos para atender o crescimento tão necessário para o nosso país, né? Em termos de tendência nessa política pública, o que a gente enxerga, né? Uma gestão portuária profissional, uma gestão portuária mais eficiente, e isso a gente já observa dentro do governo Bolsonaro. O ministro Tarcísio teve carta branca, aí ele mesmo diz isso, né? Para montar a sua equipe e para indicar os gestores dos portos, e a gente tem visto aí, os números falam por si, né? Sejam os números de movimentação, que mesmo na pandemia bateram recordes, mas também os números administrativos de gestão, os balanços, as demonstrações financeiras das docas estão em número muito melhor, isso refletindo aí uma gestão mais adequada, uma gestão racional, uma gestão mais eficiente, né? O fortalecimento das docas é fundamental, que haja um processo de descentralização. Nós sabemos, a partir da MP 595, da Lei 12.815, muitas das competências das autoridades portuárias migraram para dentro do Ministério ou para a agência reguladora. É fundamental agora, nesta etapa, né, quando estamos com um cenário muito diferente daquele de 2012, 2013, que nós regressemos com essas competências para as companhias docas. Isso já vem acontecendo. Os portos do Paraná já receberam a delegação de competência. Salvo engano, o Porto de São Francisco do Sul também já tem essa delegação de competência, e que isso se espraie aí para as demais autoridades portuárias. Isso é fundamental, porque isso dá uma nova dinâmica na gestão portuária e também alivia as atividades do Ministério. Claro, evidentemente, que tem a responsabilidade nobre de fazer o planejamento setorial e também a fixação de políticas públicas. Um conselho de autoridade portuária diferenciado, isso é uma opinião muito pessoal minha. Eu gostava muito mais da distribuição do CAP, da representação do CAP anteriormente à Lei 12.815. Eu gostaria muito de ver o retorno daquela configuração. Não estou falando aqui das competências, não estou falando aqui do CAP deliberativo. Eu fui presidente do CAP de São Sebastião, eu acho que o CAP tem uma função muito maior, muito mais abrangente do que ficar simplesmente homologando tarifas, né? O CAP vive o dia a dia do porto, é um ambiente extremamente democrático, onde se discute ali, ponto a ponto, as questões principais dos portos. Então, eu gostaria de ver essa mudança. O novo modelo de contratação de dragagem ou gestão de canal de acesso é humanamente impossível dragarmos com eficiência por meio de contratos administrativos. Ora não tem orçamento, ora o licenciamento ambiental está vencido, ora há uma impugnação, e quando se fecha o contrato, o porto já está assoreado. Se há uma impugnação, é necessário lançar mão de contratos emergenciais, que são mais caros, né? Pagamos muita mobilização, pagamos muita desmobilização, ou seja, dragamos a destempo, dragamos mal e pagamos caro. Isso precisa mudar. Evidentemente que o processo de desestatização de concessão endereça bem isso. Esse contrato perderia a natureza administrativa e esse novo gestor teria condições diferenciadas para contratar dragagem, mas evidentemente que uma série de outros portos não serão desestatizados. E nesse meio tempo, me parece que se faz necessário lançar mão deste modelo de gestão.
A questão de licenciamentos conjuntos, penso eu que o ideal seria o PDZ do Porto todo estar licenciado, não é? Para que os novos terminais já encontrem um ambiente de licenciamento bem encaminhado e não percam tanto tempo para aperfeiçoar os seus investimentos, não é? É fundamental que todas as autorizações ocorram em conjunto, que haja um planejamento também na obtenção dessas licenças, né? E também aqui a questão do modelo de exploração. Recentemente, o Tribunal de Contas da União soltou um acórdão onde apontou ali uma série de assimetrias, né, existentes entre operações que ocorrem nos terminais de uso privado. E eu vejo aqui o almirante Murilo nos acompanhando, gostaria de mandar um forte abraço ao almirante, e vis-à-vis com as operações, com os investimentos que ocorrem nos arrendamentos portuários, né? Isso é uma questão que tem que ser enfrentada. Veja que o próprio acordo do TCU já endereça bem essa questão, e eu penso que já estamos também trabalhando neste caminho. Meu caro doutor Cláudio, eu queria parar por aqui e não me alongar muito, porque senão nós vamos ter um pouco prejudicado aí o nosso debate. E é isso que eu tinha para dizer neste momento. Obrigado. Perfeito, doutor Mário. Parabéns aí pela apresentação. Foi, para variar, vamos assim, de praxe, né? Claríssima. Eu acho que, como conclusão, nós podemos tirar aí que, acho que desde 1850, nós podemos dizer que hoje nós estamos iniciando aí uma política pública de comércio exterior, não somente de porto, né? Quando você fala do CAP, uma coisa que me chamou a atenção em todos esses anos aí que militamos na área portuária, aduaneira, marítima, é que nós vemos um governo unido numa política pública no desenvolvimento do comércio exterior, mas infelizmente nós não vemos a iniciativa privada, todos os players do comércio exterior unidos. Isso é uma grande pena, né? Talvez se eles fossem mais unidos, estaríamos em situação melhor hoje no comércio exterior. Acho que, ao contrário do que a gente sempre pensou criticando os outros governos, eu acho que nós deveríamos, iniciativa privada, observar o governo e todos os players do comércio exterior se reunirem também, né? Bom, vamos aí à primeira pergunta do nosso professor Adhemar. Depois, se tiver um tempinho, eu gostaria de fazer as minhas também. Quais os principais entraves, na sua percepção, para termos um sistema portuário ainda melhor? Bom, eu acho que essa questão do modelo de governança que nós temos nas companhias docas, por exemplo, ele é muito ruim, né? Acho que a gente precisaria mudar, se em alguns portos, se nós não vamos, enfim, levar à frente, né, 100% da desestatização, seria necessário mudar o modelo de governança, né? As empresas, as companhias docas, elas já têm um conselho fiscal, elas já têm um conselho de administração, né? Então, elas já poderiam estar dentro de um modelo de governança mais privado do que público, né? Então, é um peso muito grande você responder a 2 conselhos, né? Responder à CGU, ao Tribunal de Contas, às vezes, do Estado, ao Tribunal de Contas da União, e, além de tudo, responder ao regime jurídico da administração pública federal, né? Então é muito complicado, são muitas as amarras. Eu acho que aí, se a gente tivesse algo mais privado dentro da gestão, inclusive quanto à manutenção dos gestores, ou seja, uma política de Estado e não de governo, né, onde os gestores mudam a cada mudança de núcleo do poder, né, isso sim seria algo fantástico. Eu acho também que a questão do que falei aqui, da gestão do canal de acesso, da dragagem, isso também passa pelo problema anterior. E se você passa a ver as companhias docas como entidades privadas, né, todo o regime de contratação sai da esfera de contratos administrativos para contratos privados, né? É claro que você tem que ter um nível de regulação maior, um compliance, que já existe, que é forte, né? Mantido, né? Mas aí já permitiria, né, que esses contratos se aperfeiçoassem dentro de um ambiente privado, né? E de resto, é claro que é necessário que essas companhias, os gestores das autoridades portuárias
tenham ali níveis de receita ou de orçamento que lhes permitam um crescimento sustentável. Mas isso, uma série de postos já mostrou que a atividade ela é operacionalmente rentável, né? Eu acho que alguns ajustes, em termos de legislação, eu reputo que nós já temos muita coisa avançada, né? Agora com a 14047, principalmente, mas já antes com o decreto 9.048, enfim, acho que nós temos uma legislação já bem adequada para o setor. O almirante Murilo dirá, olha, os contratos de adesão podem ser melhorados, eu também acho que podem ser melhorados. Os contratos de arrendamento também, já tivemos um bom avanço aí com a redução de cláusulas essenciais. Eu acho que realmente na gestão portuária é onde a gente poderia crescer, na gestão de canais de acesso, ali nós teríamos melhorias e, sobretudo, no planejamento. É preciso que a gente tenha a cultura do planejamento. E eu tive em Roterdã há 4, 5 anos atrás e só se falava em 2035, 2035. Eu perguntei, mas por que vocês falam tanto em 2035? Sim, porque até lá já está tudo resolvido, né? Em termos de planejamento, de budget, está tudo resolvido. É a partir de 2035 que nós estamos pensando o porto. A gente teria que incorporar, meu caro Cláudio, professor Ademar, na nossa cultura, esse olhar de longo prazo e termos claramente o porto que temos, o porto que queremos. Claro que a nossa economia não é aquele reloginho, né, como é a Europa, né, o que sempre nos dá grandes desafios nesse sentido, mas também é o que provoca as oportunidades no Brasil, né, esses crescimentos que nós temos, às vezes surpreendentes, né, então é uma característica nossa que nos dá também aí um jogo de cintura maior, mas a gente precisa sim ter essa cultura do planejamento, a meu juízo, é por aí que a gente poderia melhorar. Pegando um gancho no que você falou, Mário, hoje nós sabemos aí, tivemos aí num evento essa semana, aí inclusive, que o ministro nos relatou aí números das companhias docas, investimentos previstos aí para o nosso país durante os próximos anos. A gestão profissional hoje tanto no executivo quanto nas companhias docas, tudo. Então, o porquê privatizar os portos, então? Pois é, Cláudio, essa é uma boa pergunta, né? Se está tudo indo bem, né? Por que a gente vai mexer em time que está ganhando, né? O problema é que isso não é perene, né? Como eu disse, nós não temos políticas de Estado para o setor portuário nacional, nós temos políticas de governo, né? E a cada governo, a cada mudança de núcleo de poder, há mudanças muito significativas nesses gestores, né? Eu estive na Alemanha e também na Holanda, e a gente perguntava lá, mas quando o gestor se apresentava, né, ele estava no mínimo há 15 anos ali, né? E quando você perguntava para ele, mas quando muda a prefeitura, normalmente as prefeituras estão à frente, né, são províncias, né, que estão à frente da gestão dos portos internacionais, né? Mas quando muda o governo, o seu cargo não balança, você não tem medo de ser substituído? Eles não entendiam muito bem essa pergunta, né? Não, mas por que eu vou ser substituído, né, se eu estou cumprindo todas as minhas metas, se eu tenho atendido a contento, né, a missão, né? Eles não conseguem compreender isso. E não raro no Brasil, nós pegamos gestores de altíssima eficiência que são simplesmente substituídos, né? Não por problemas de competência, né? Mas porque o núcleo de poder que está assumindo tem compromissos, né, de designar outras pessoas, enfim, de aparelhar, acho que essa é a palavra, né, de aparelhar com grupos políticos, né? Então, esse é o problema, né? Nós não temos a garantia, a certeza da perenidade, né, de que este modelo se perpetue quando houver uma troca, uma eventual troca de governo. Eu acho que esse é o motivo. Há uma pergunta aqui no chat em relação à dragagem, do senhor Joaquim Brasil Bragato. Há possibilidade de restabelecer a fabricação de dragas nacionais com um bom percentual de dragagens públicas a cargo, talvez, da Marinha? Olha, eu não vejo nenhum movimento nesse sentido, Cláudio. Talvez seja possível um pool de docas chegar à conclusão de que se draga o ano inteiro, seria possível adquirir um equipamento desses. Mas não, o que a gente vê hoje são estruturas de uma terceirização ao máximo, né? Você simplificar isso, e eu penso que talvez o caminho melhor
não seja a compra de dragas ou a assunção da atividade pelo poder público, mas sim um planejamento, né? Ou seja, dragar antes de que ocorra um assoreamento severo, tá certo? Essa dragagem ela passa a ser muito mais tranquila, né? Com poucas intervenções, né? Talvez um pouco mais perene, é verdade, mas sem medo de errar, menos custosa. Em homenagem à presença do Almirante Murilo, eu vou fazer uma outra pergunta provocativa aí. Na prática, a condição do porto organizado se tornar um TUP? Eu não sei por que você associou o nome do Almirante Murilo à questão provocativa, porque ele é uma pessoa que não faz perguntas provocativas, né? Mas, de novo, Mas mandar ele um sempre abraço. me provoca. Sim, mandar um abraço para o Almirante Murilo. O Almirante Murilo foi meu chefe na ANTAC, foi diretor na ANTAC, e eu queria dizer que tenho um carinho muito grande pelo Almirante Murilo, sob o ponto de vista pessoal, e um respeito enorme pelo lado profissional. É uma pessoa muito querida, a gente nem sempre concorda com as nossas teses, até porque ele andou mudando um pouco o pensamento dele ultimamente, né? Mas, brincadeiras à parte, é uma pessoa fantástica. Eu queria aqui render minhas homenagens ao Almirante Murilo. É possível sim, Cláudio, é possível, no limite, que alguns portos organizados sejam efetivamente privatizados, ou seja, com a ocorrência de venda de ativos. O próprio secretário Piloni, no momento anterior, já sinalizou que uma das pontas, né, dessa possibilidade, né, máxima, né, seria a convolução, né, de portos organizados em terminais de uso privado. A legislação permite isso, e a venda do ativo, então, esse porto sairia, né, dentro do Sistema Viário Nacional da qualidade de porto organizado, seria retirado dessa condição e viraria um terminal privado, evidentemente, com a celebração de um contrato de adesão em nome desse novo titular. E sim, é perfeitamente possível, a legislação não veda essa possibilidade. Vai depender muito da política pública e dos estudos que estão sendo feitos, né? Quando o BNDES contrata um estudo, né, essa questão está toda ela muito aberta, né? E uma das questões é manter uma concessão que não retira necessariamente a qualidade do porto de landlord, né? O concessionário atua como um longa-manos do governo, né? E na extremidade oposta, né, a questão de se convolar esse porto organizado num terminal de uso privado. Isso é perfeitamente possível. Acho que caberia aqui, está quase encerrando o tempo, uma perguntinha rápida aqui, que eu estou muito curioso também. Você é um dos maiores entendidos em regulação portuária do Brasil hoje. Quando tiver, ainda não está muito claro o processo de desestatização para nós aí, fora do governo ainda, nós já temos os operadores portuários privados, já é assim. A autoridade portuária será privada? E como é que fica a regulação nisso? O Estado? A regulação fica fortalecida, Cláudio, exatamente porque não faz muito sentido, né, o governo regular o governo, né? Quando se pensou na criação das agências reguladoras nos anos 90, elas vieram a reboque de um programa de desestatização, né? No setor elétrico, no setor de telecomunicação, né? Então, a própria criação das agências era nesse sentido, de que o privado atuasse nessas áreas de interesse público, né, de serviço público, enfim, né, atuasse em consonância com o planejamento, com as políticas públicas, né, sempre oriundas do poder público, né? E no setor portuário, como esse processo não se consolidou totalmente, não só no setor portuário, nós tivemos no setor elétrico ainda a manutenção da Eletrobras, no setor de óleo e gás ainda a presença forte da Petrobras, né? E regular o próprio governo não é tarefa das mais fáceis, tá certo? Quando a gente multa uma DOCAS federal, né, a gente está multando o próprio governo, né? Na verdade, é quem comanda o processo, né? Então, o ideal, a regulação ela fica fortalecida na medida em que o processo de desestatização também evolua, né? Então, nesse contexto, a reboque de um processo de desestatização, automaticamente se olha para o nível de regulação que se pretende.
não significa dizer que vai se apertar os cintos, que a regulação vai ser, vamos dizer, mais ostensiva. Absolutamente. Ela vai ter um olhar diferente, não é? E vai acompanhar para e passo se aquele concessionário, que é, ao fim e ao cabo, um longa-manos, né, do governo, né, está cumprindo com a sua missão em termos de respeitar o contrato de concessão, né, e por via de consequência, a política pública empreendida para aquele setor. Obrigado. Creio que já encerramos o tempo, professor. Perfeito, perfeito. Temos que seguir a nossa programação. Dr. Mário, Infelizmente. Dr. Mário, considerações finais, ainda temos um tempinho. Dr. Cláudio, também considerações finais. Ok, professor. Bom, eu queria concluir com uma mensagem de otimismo. Não é? Em que pese eu ser um otimista, né, por ter isso por característica, né, mas eu queria constatar o bom momento por que passamos no setor de infraestrutura brasileiro, no setor de logística. Não é? Nós estamos respondendo a contento todas as demandas que o setor apresenta, mas mais do que isso, né, além de atender essa demanda, ainda há capacidade ociosa. Significa dizer que nós temos aí a possibilidade de girarmos aí PIBs positivos sem ter gargalos na infraestrutura, mas sempre atentos, né, à necessidade de... A gente não constrói infraestruturas, principalmente portuárias, né, da noite para o dia. Né? Há sempre um licenciamento ambiental complexo, são sempre obras demoradas, e é importante que a gente tenha, de novo, né, um olhar para o futuro, um olhar para a demanda futura, um olhar para o porto que temos, do porto que queremos. Isso é fundamental e acho, sim, que nós estamos hoje muito bem preparados, o governo federal tem atuado muito bem. Eu repito aqui o elogio que faço ao ministro da Infraestrutura pelo trabalho que vem fazendo, com uma equipe de camisas 10 que foi montada lá, e isso tem dado muito certo. A agência reguladora também, a ANTAC, eu queria fazer aqui uma citação de respeito à ANTAC, que cresceu muito nos últimos anos, tem atuado, tem agido com maturidade e tem dado, na medida do possível, uma segurança jurídica, uma estabilidade regulatória que é fundamental para termos ambientes de negócio propícios aos investimentos. E, por fim, professor Adhemar, doutor Cláudio, agradecer imensamente o convite e citar aqui, dizer aqui para os senhores o prazer que é estar aqui com os senhores, revendo os senhores, ainda que virtualmente, né, mas debatendo o setor portuário nacional e a cada ano, né, trazendo mais notícias boas, né, e melhores perspectivas, o que é muito bom. A gente tem aqui, ao fim e ao cabo, seja em que lado da mesa estivermos, né, uma convergência muito grande, que é fazer do Brasil um país melhor, que é deixarmos legado para futuras gerações e, no curto prazo, gerar emprego e renda, que é o que a nossa população precisa. Muito obrigado, viu? Eu acho que, depois que o Mário falou, exatamente o nosso objetivo, é fazer do nosso país um Brasil muito melhor. Eu agradeço aí essa oportunidade de ter mais uma vez aprendido muito com o Mário. Toda vez que a gente conversa, eu aprendo muita coisa com ele. E muito obrigado, professor, pela oportunidade mais uma vez.